tema da mensagem de hoje, né? Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Irmãos, você que não é selado, você que não é batizado com o Espírito Santo, você precisa urgentemente ser batizado. Você tem que se esforçar. Quando eu e o pastor Luiz passamos pelas águas, o meu pastor, nós já éramos auxiliar dele, ele diz, nós éramos novinhos na fé. Nosso pai e a nossa mãe na fé, o qual nós respeitamos e amamos muito. Meu pai na fé já está na glória, mas a esposa dele é superintendente. E eles dizem assim, vocês passaram pelas águas, agora vocês têm que correr atrás, se esforçar em jejum e oração para ser batizado com Espírito Santo e com fogo, né, Leila? A Leila é da minha época, minha irmã. E ele falava, vocês precisam do Espírito Santo de Deus. Então, igreja, você tem que glorificar Deus, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Que é isso, pastor? É o poder de Deus que desce sobre a tua vida. Você começa a falar em línguas estranhas, a linguagem dos anjos, que você tem essa conexão com o Pai e você é edificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós vamos aprender aqui na palavra. Vamos lá. Atos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Posso ler? Vai estar aqui no telão. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu a casa onde eles estavam sentados, o cenáculo, né? E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, fogo do Espírito, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos no mês do Espírito Santo, Pai. E a tua igreja tem que ter consciência deste poder. Ó Deus, e tem que ter consciência da busca deste poder sobre as nossas vidas. Nós estamos vivendo os últimos dias, Pai. E mais do que nunca, nós dependemos do Santo Espírito sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o céu se abra nesta manhã e que cada um se conscientize que nós necessitamos desta unção, deste fogo, deste poder, deste revestimento sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga um aleluia, diga eu preciso desta unção, eu preciso deste revestimento sobre a minha vida, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar, né? Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Irmãos, é a segunda grande festa sagrada do ano judaico. A primeira festa era a festa da Páscoa, né? E 50 dias depois, aí veio a festa do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Era a festa das primícias, da colheita, as primeiras colheitas, e o povo judeu trazia no altar de Deus as suas primícias. Presta atenção, Jesus, ele morreu
e ressuscitou ao terceiro dia, no dia da Páscoa, não é? Aí, depois que Jesus ressuscitou, presta atenção para você entender direitinho. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus ficou ressuscitado em corpo de glória, 40 dias, aparecendo para os seus discípulos, instruindo eles, ensinando, conversando com eles. Depois de 40 dias, foi a ascensão de Jesus. Ele sobe à direita do Pai. Aí, a hora que ele foi subir, aquela nuvem de glória ocultou Jesus à destra de Deus Pai. O que aconteceu? Ele diz: olha, vocês não vão voltar para casa, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, Jesus, depois de ressuscitado, 40 dias andando, aparecendo para os seus discípulos, os discípulos estavam reunidos, colocava aquelas trancas na porta do medo dos judeus, né? E Jesus atravessava a parede e chegava diante deles e dizia: paz seja convosco. Eles estavam na praia, Jesus aparecia e perguntava: tem pão? De repente eles olhavam, já estava o pão e o peixe ali assando. Jesus, naquela comunhão com seus discípulos, antes da ascensão dele, está à direita do Pai. Presta atenção. E quando Jesus está subindo para a direita do Pai, ele fala: agora vocês vão lá para o cenáculo, e vocês vão ficar lá até que o Espírito Santo desça sobre a vida de vocês. E quantos dias os discípulos ficaram ali, aguardando, ansiosos para receber esta unção, este fogo, este poder? 10 dias. Então, deu aí 50 dias da Páscoa ao Pentecoste. Quem entendeu? Entenderam? E eles obedeceram à voz do Senhor. E eles ficaram ali, passou um dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º dia, veio aquele vento impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam reunidos. E ali eles começaram a falar a linguagem dos anjos, línguas estranhas, repartidas como fogo. E ali, e eles cambaleava do poder de Deus, porque a nossa carne é fraca, o ser humano é fraco, mas quando o poder de Deus desce, essa carne é abalada e ela cai por terra, e eles ficavam ali cambaleando, e os que estavam de fora olhando, falavam: esse povo está bêbado, esses discípulos, depois que Jesus morreu, estão embriagando. Estavam sim embriagando do poder da promessa de Deus. Aquilo que o Jesus tinha prometido estava acontecendo na vida deles, para eles continuar o ministério, para eles continuar pregando a palavra de Deus com sabedoria, com a força, com a força do Senhor. Eles precisariam desta unção, deste poder. A gente pode até pregar, mas se não tiver uma unção na palavra de Deus, irmãos, nas nossas vidas, a mensagem fica vazia. Quem está entendendo? Nós precisamos estar transbordando do poder, para que nós tenhamos a ousadia do Espírito de Deus nas nossas vidas. Quem entendeu, diga glória a Deus. 50 dias da unção de Jesus à direita do Pai, o derramar do Espírito Santo e o poder de Deus sobre a igreja. Aí, o Pentecoste hoje para mim e para você, né? É o derramar do Espírito Santo e o poder de Deus sobre a igreja. A igreja não pode ser morna, a igreja não pode ser fria. Apocalipse diz: porque você não é quente, nem frio, nem morno, eu vomitar, que é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não aceita coisa morna. Já bebeu café morno? Não é frio, nem quente, aquela coisa morna, perde o gosto. Deixa eu dizer para você,
Jesus não aceita cristão morno, cristão fraco, cristão desanimado, cristão caído. Não. Quando nós somos cheios deste poder, por que ele não aceita? Porque ele já derramou a promessa. Jesus já fez a obra para você ser cheio deste poder. Então, você não pode aceitar o morno na tua vida espiritual. Você não pode aceitar um crente vazio, um crente... nada. Sou meia louca. Amém? Diga glória a Deus. Nós temos que ser cheios do poder, irmãos. É poder e acabou, ponto final. Eu vou ser vomitada por Jesus, Deus me livre. Todos esses anos na presença do Pai, eu quero é mais unção, eu quero mais o fogo da glória de Deus sobre as nossas vidas, amém? Então, o Pentecoste para nós hoje é nós sermos cheios, irmãos, nós não estamos sozinhos. A gente cansa de pregar que o Pai à direita, o Pai no trono, Jesus à direita, mas Ele já derramou a promessa que é o Espírito Santo. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Este poder te acompanha se você não apagar ele. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito Santo. E tem gente, isso é lá no Velho Testamento, lá no tempo antigo, no dia que Jesus ressuscitou, não é para nós não. Eu quero ver uma igreja sem o Espírito Santo, se ela consegue sobreviver. Eu quero ver um crente sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, se ele consegue superar, se ele consegue vencer as provas, as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo. E Jesus deixou claro, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter prova, vocês vão ter dificuldade, mas enchei-vos do meu Espírito para vocês vencer. Você quer vencer numa rede tomando suquinho gelado? Você quer vencer passeando e nada para Deus? Você quer vencer? Eu vou aqui, eu vou ali, e não está nem aí de vir nos cultos orar, não está nem aí para buscar esta unção, não está nem aí para buscar este fogo na tua vida. Terça-feira tem culto, aonde está a igreja do Senhor? Culto de oração. Ai, não posso, estou cansada hoje. Quem que não está? Aí que tem que vir para renovar as forças. Ai, a luta está muito forte, pastor. Aí que tem que vir para vencer. Quem está entendendo? Sabe o que acontece? Posso ficar brava? Vocês deixam? Sabe o que acontece? Aconteceu uma coisinha. Ai, não vou no culto, não, também hoje eu não vou. Aí que tem que vir. Vem que Deus vai falar, Deus vai tocar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai encher do poder, vai encher a sua lâmpada que está quase apagando. Ou você vai deixar a lâmpada apagar de vez? Tudo encontra dificuldade, tudo é difícil. Mas para ir em festa não tem dificuldade. Sim ou não? Hoje eu estou brava, né? É a unção, irmãos. Briga com Deus. Verdade, irmão. Vê se na festa. Nem que for emprestar vestido, o colar, sei lá o quê. Eu tenho que... hoje eu não posso, tenho que ir no jantar. Hoje eu não posso porque eu tenho que ir não sei aonde. Quando que você vai poder estar na presença de Deus, enchendo as suas lamparinas e fortalecendo na graça e no conhecimento de Deus? Irmãos, Deus não aceita desculpa não, viu? Gemendo e chorando na presença de Deus. Quem que dá o consolo? Não é o Espírito de Deus? Quem que renova as forças? Não é o Espírito de Deus?
quem que convence a minha vida, os meus erros, as minhas falhas? Quem que me convence? É o Espírito Santo de Deus, que me leva eu dobrar o joelho e falar: Senhor, pelo amor de Deus, estou com vergonha de mim mesmo, estou com vergonha do Senhor, porque hoje eu falhei. Aí o Espírito Santo se arrepende genuinamente. E quando nós se arrependemos genuinamente, o nosso coração está preparado para o renovo de Deus nas nossas vidas. Diga graças a Deus. E o Pentecoste hoje é derramar do Espírito Santo e o poder de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo. É o início da colheita de almas para o reino de Deus. Irmãos, enquanto você está lá dormindo, no sono profundo, eu estou lá: Senhor, envia as almas. Essa madrugada, 3:30 da manhã, envia as almas, Senhor. Batiza com o Espírito Santo. Manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder, Senhor. Faça milagre. Opera sinais, prodígio, para que o mundo vê que o Senhor é o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Tem gente que fica no YouTube, fica no celular horas e horas, não tem coragem de dobrar o joelho e buscar a presença do Pai. Fica horas e horas no WhatsApp, fica horas e horas não sei lá mal o quê. Irmãos, é tempo de buscar a Deus. Jesus, está só esperando a palavra de ordem do Pai. Jesus já está preparado, o cavalo já está preparado, as trombetas já está preparado. Jesus só está esperando a ordem do Pai. Não é hora mais de brincar de igreja, de ser crente, de ser filho de Deus. É hora de assumirmos o compromisso com a palavra, com a presença do Deus Todo-Poderoso e se encher do Espírito Santo de Deus. Esse é o Pentecoste de hoje. Nós precisamos resgatar as almas, se preocupar com as almas. Para de ficar preocupando com YouTube, sei lá, o quê. Se preocupa e me enche, Senhor, me enche de poder, me enche da tua palavra, me enche da tua unção, libera o fogo do teu Espírito. Aleluia. O vento forte, o Espírito de Deus é o vento forte que passa. Oh, meu Deus, uma pena que acabou o Catfire seminário. Gente, o vento vem que te derruba mesmo. Esse vento natural não. É o vento do Espírito. Será? Já perdeu a bênção. O vento é forte. O vento do Espírito é forte. Nós temos que ter desejo de provar deste vento nas nossas vidas. Ele não quebra nada, ele não faz estrago, ele edifica, ele purifica, ele limpa, ele fortalece. Amém? A descida deste vento forte do Espírito Santo sobre os discípulos. E ele está com a gente, com a igreja, até a volta de Jesus. Então eu tenho que abraçar esse Santo Espírito, é a terceira pessoa da Trindade, eu tenho que abraçar, eu tenho que amar. Ele tem ciúme da noiva de Cristo, ele tem ciúmes de mim, ele tem ciúmes de você, sabe? Quando ele te toca, quando ele te incomoda e você não está nem aí, você vira as costas, vai para outro lugar, o Espírito Santo geme com gemido inexprimíveis ao teu favor.
Enquanto você não está, hoje que é coisa da minha cabeça, e sai e larga o Espírito Santo, ele chora, ele geme com gemido inexprimível. Regina, cadê você? Eu quero você agora. Não é para você comer, não é para você pegar celular, não é para você ir para lá, para cá. Eu quero agora falar com você. Quantas vezes o Espírito Santo, este vento toca na tua vida, você não dá nem a mínima para o Santo Espírito. O Espírito Santo te ama. Ele quer estar grudadinho com você, ele tem ciúme. Sabe, quando você coloca outras coisas na frente dele, ele fica com ciúmes. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Então, ele está conosco. João 14, 16, 17. Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. 17. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês, estará em vocês. Irmãos, olha como nós somos privilegiados. O mundo não entende do Espírito Santo. Ele, como viu no dia de Pentecostes, falavam que eles estavam bêbados, estavam loucos, estavam pirados. Assim é o mundo, eles não entendem esta unção. Eles não entendem que o Espírito Santo comanda a nossa vida. É a promessa de Jesus que ele falou, eu vou, mas eu vou enviar esta promessa na vida de vocês, e vocês vão estar com uma vestimenta de poder, de autoridade, de ousadia. Tem muito cristão que está sem essa vestimenta, está sem essa ousadia, está sem esta autoridade. Por isso que tudo é difícil, tudo é isso, tudo aquilo. Quando nós nos preocupamos, Senhor, eu quero essa veste de poder, me reveste com esta vestimenta que vem do trono do Senhor. É a tua promessa nas nossas vidas. Essa promessa é para mim e para você. Jesus acabou de dizer, o mundo não entende, o mundo não conhece, mas vocês são privilegiados. Eu derramei sobre a vida de vocês e continuo derramando. Se vocês creem, e se vocês me buscar, eu vou revestir mais e mais e mais desta unção sobre a vida de vocês. Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero o milagre de Deus. Mas não quer orar, não quer jejuar, não quer renunciar. Quem está entendendo? Ele só vem lugar limpo, preparado. Renúncia, jejum e oração. Pastora, mas a igreja de hoje é moderna, tudo diferente. Mas a Bíblia não mudou. Jesus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo lá atrás. Ele foi, Ele é e será eternamente o mesmo Senhor. Quem está entendendo? Pastor, hoje é tudo moderno. O meu Jesus continua fiel, poderoso, Senhor, Salvador, batizador com o Espírito Santo e com fogo. O que está frio é a igreja. Ele permanece para sempre o mesmo Senhor, o mesmo batizador com fogo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Atos 1, 4 e 5, nós lemos agora há pouco. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Estava morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, aqui, o Espírito Santo atingiu todos aqueles que acreditou, todos aqueles que permaneceram. E a Bíblia diz que
ali em Jerusalém tinha homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, estavam ali querendo ser batizados e ser cheios do Espírito Santo. Quando eles ouviam falar, e aquela multidão ouvia aquela voz que fluía a multidão, que foi tomada, ficaram perplexos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, quando os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, em Jerusalém tinha de várias nações ali, morando em Jerusalém. Aí, aquele povo que veio de outro país e ouvia os discípulos falar, os discípulos falavam na língua deles, o outro discípulo falava na outra língua de outro país. Eles falavam, ué, mas eles estão falando a nossa língua? É isso, o Espírito Santo é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo. No cenáculo onde estavam, foram batizados cheios do Espírito Santo. O revestimento, o recebimento e revestimento do poder do alto. Irmãos, o Espírito Santo não vem de pessoa, ele vem do alto. Quando Jesus é glorificado, o Espírito desce. Quando a gente está louvando ali, ó, que louvor maravilhoso hoje, todos os dias, mas hoje os louvores, os hinos, são os hinos que eu sou apaixonada. Eu estava ali adorando no louvor. A gente começa a falar, é automático, não tem como separar, não falar em línguas, irmãos. Porque Jesus está sendo exaltado, está sendo glorificado. No louvor, você fica conversando, levanta as suas mãos, louve e adore, e o Espírito Santo descerá sobre a tua vida. Você quer o Espírito Santo, mas não quer adorar, não quer louvar, não quer engrandecer o nome do Senhor. Na hora do louvor, da adoração, é da igreja para Deus. É o momento de você entregar para Deus o seu louvor, a sua adoração. Quando Ele é adorado, glorificado, exaltado, honrado, o Espírito Santo vem sobre nós. Na hora do louvor não é para ficar falando, é para adorar, é para louvar, que é o momento da igreja para Deus. Na hora da palavra é o momento de Deus para a igreja. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Então, eu preciso deste revestimento, eu preciso dessa roupagem que vem do trono de Deus. Quem está entendendo? Estou falando dessa roupa, não. Essa roupa a gente fala, ai, minha roupa está batida, ai, o que eu ponho hoje? Eu preciso da roupagem que vem do trono de Deus. Das roupas celestiais. Aí o inimigo vem, as provações vêm, eles começam. Mas eles batem com essa roupa de poder, de glória. E eles batem em retirada e não atingem a tua vida, em nome de Jesus. Então, você precisa receber esse revestimento de poder na tua vida. Senão você fica vulnerável ao inimigo. Não encontra nada em você. Você não tem as vestes, essa roupagem espiritual. Você fica à mercê dos ataques, das coisas, e atinge a tua vida, e você cai, desanima, fica fraco, mas se reveste. Diga para o irmão, se reveste do poder de Deus na tua vida. Irmãos, quem se reveste do poder de Deus tem autoridade, não é autoridade sua. Às vezes eu falo assim, eu estou brava, mas é a autoridade de Deus nas nossas vidas.
Então, quando a gente se reveste do poder de Deus, você tem autoridade para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Mas nós precisamos desse revestimento, dessa roupagem que vem do trono de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, não tem dificuldade de obedecer, não tem dificuldade de obedecer a palavra, de andar na palavra, não tem dificuldade quando o pastor ou a pastora fala com você, você fez isso, você não, obrigada, eu vou melhorar, amém, glória a Deus, aleluia. Não é aquela pessoa mimimi, mas é uma pessoa compreensiva, que entende as coisas de Deus, as coisas que vêm do trono de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, porque Ele cuida de vocês, Ele vela pelas vossas almas. É Ele que, você está dormindo, está lá de joelho, clamando, buscando, para que você seja curado, para que você seja um vencedor. Aquele que é revestido, ele entende a obra do Espírito. Aquele que é revestido, ele obedece, ele abre os seus ouvidos espirituais para receber. Atos 1:8. Glória a Deus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como que eu vou ser uma testemunha de Jesus? Como que eu vou fazer as coisas direito para que o diabo não fique apontando na minha vida? Eu tenho que estar revestido de poder. Para mim, ser uma testemunha de Jesus, aonde eu trabalhar, aonde eu andar, aonde eu for. Sabe, irmãos, você vai no Good Bom, não tem... Você vai no Good Bom, eu fui fazer compra quarta-feira, mas tão nervoso, né? Não tem quem embala, né? A gente mesmo tem que passar e embalar, né? Aí eu falei: Jesus, eu estou com pressa. Mas aí eu, aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus, teu nome seja exaltado, teu nome seja glorificado. Aí a do caixa falou assim: a senhora é calma, a senhora é tranquila, a senhora é tranquila, a senhora é sorridente. Falei: Jesus, ajuda eu a brilhar o Senhor aqui. No final, ela passando, embalando. Aí ela disse: a senhora é evangélica? Sim, eu tenho Jesus na minha vida. Só pode orar por mim? Peguei nome, peguei endereço. Claro que eu posso orar. Às vezes, irmão, as situações quer tirar nós do trilho, quer tirar nós do caminho, mas nós não podemos esquecer que você tem um revestimento do poder de Deus, que você brilha, Jesus, que você é uma testemunha. Nós podemos ser testemunha de Jesus somente cheios do Espírito Santo. Que nós enfrentamos circunstâncias, provações, dificuldades. Se você não for cheio do Espírito Santo, você sai fora do trilho. A mulher ficou tão agradecida que pediu um menininho que chama Lucas, especial. Falou: ajuda ela a levar lá no carro. Olha só que benção. O menininho, eu fui falando: Lucas, você é o Lucas da Bíblia? Sou. Falei: glória a Deus, e é mesmo. Aí lá no final, a hora que eu dei uma ofertinha para ele, ele ficou todo sorridente e gritava: ah! Amém, irmãos? Quem está entendendo? Nós somos de Deus, nós temos que ser diferente, em nome de Jesus. Atos 8, 14 a 17. Vai dando glória. Você é de Deus, viu? Não esqueça disso.
A Bíblia diz aqui, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviu que o povo em Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá João e Pedro. Chegando lá, oraram por eles e receberam o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. E eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Presta atenção aqui, deixa eu correr que o tempo está indo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui houve uma grande perseguição. Depois que Pedro curou o paralítico ali, Pedro foi preso, João, aquela confusão toda e aquela perseguição sobre a igreja primitiva. Felipe, cheio do Espírito Santo, desceu para Samaria, chegou em Samaria, começou a pregar a palavra, porque ele estava lá no dia do Pentecostes, aonde você está, no dia da oração para ser cheio do Espírito Santo. Filipe estava lá no dia de Pentecostes, ele recebeu a unção, o poder, a força, a graça do Senhor, desceu correndo para Samaria. A perseguição está vindo, mas eu não vou deixar, minha boca não vai se calar, minha boca não vai fechar, eu vou continuar pregando. Você está passando luta, perseguição, abre a tua boca e fala da grandeza do poder de Deus, que Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Ele desceu e ele ganhou Samaria aos pés de Jesus. E aí Pedro e João ficou sabendo da grandeza, do poder de Deus, como Deus estava usando a vida de Filipe. Eles falaram, vamos para lá, vamos ajudar Filipe. Chegou lá, o povo tinha aceitado, foi batizado em nome de Jesus, mas não tinha recebido o Espírito Santo. Pedro e João começaram a orar, colocaram as mãos, impuseram as mãos sobre aquela multidão e todos receberam o dom do Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo? Não vou no culto de oração não, estou numa prova, tem que vir e ser cheio, em nome de Jesus. Atos 10, 44, 47. Diga glória a Jesus. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Presta atenção na mensagem. Muitos ficam lá embaixo. Um dia desse estava atendendo, na hora que eu saí para subir, começa todo mundo a fugir. De vez em quando vou descer na hora da palavra. Olha aqui. Olha. Ouviam a mensagem. O povo estava ouvindo lá na casa de Cornélio. E os fiéis eram da circuncisão que tinha vindo com Pedro. Admiraram porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados, que estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo de Deus? Nós sabemos da passagem, a visão, os lençóis. Pedro, eu não vou comer isso não. Jesus falou assim para ele, ô Pedrão, separem, porque você não pode rejeitar aquilo que eu já o purifiquei. Sabe, irmãos, Deus não faz exceção de pessoas. Deus quer batizar todos. Aí ele manda, o Cornélio manda seus funcionários, por causa da visão que ele teve, que ele era um homem piedoso, cheio da presença de Deus, mas ele não era convertido ainda, mas ele cria em Deus. Ele fazia obras gloriosas sem conhecer o verdadeiro Jesus. Aí ele teve aquela visão, manda chamar Pedro, e o lençol vem, desce com os bicharadas, e Pedro, eu não vou comer isso. E Deus estava dando a visão para trabalhar na vida de Pedro. Vai lá, busca Pedro, Pedro volta na casa de Cornélio, e o Cornélio convida toda as vizinhanças, e enche de gente a casa de Cornélio. Pedro chega
Cornélio quer dobrar o joelho diante de Pedro. Pedro fala, não, filho, você tem que dobrar o joelho, é diante do Senhor, é diante de Jesus. E ali Pedro abre a boca e começa a pregar a palavra, e de repente o Espírito Santo desce, porque o povo estava atento à palavra, à mensagem do apóstolo Pedro. E Pedro pregando sobre Jesus, que Jesus foi crucificado, que rejeitaram, e pregando a palavra. O Espírito Santo desce e todos foram batizados com Espírito Santo e com fogo. Quando você abre os seus ouvidos espirituais para receber a palavra, o Espírito Santo já vai trabalhando e vai enchendo você através do poder da palavra. Falar em línguas é um sinal evidente do batismo com o Espírito Santo. É uma linguagem sobrenatural. É dons dados para nós, para falarmos com Deus, e não um dom de uso pessoal. Então, nós somos batizados, nós falamos a linguagem de Deus, nós comunicamos com o Pai, aquela conexão com o Pai, aquela ligação com o Pai. Você começa a falar em língua, ninguém entende, porque é você e Deus. Você está sendo fortalecido, você está sendo edificado com o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o Espírito Santo derrama os dons espirituais, dom de cura, dom de operação de maravilha, dom de interpretação de língua, 9 dons Ele tem para derramar sobre a igreja de Jesus. Aí você fala, eu tenho dom de revelação, eu tenho o dom de cura. Você não tem nada, o dom é de Deus, pertence a Deus. Na hora necessária, o Espírito Santo vem e manifesta o dom sobre as nossas vidas. Nada é teu, tudo é do Espírito. Não é para você usar, eu tenho o dom de revelação, vou te revelar. Não é nada disso não, irmãos. As coisas do Espírito é coisa séria, é coisas puras. Se houver necessidade neste culto, se Ele quiser usar alguém com o dom, na hora que nós estivermos adorando, louvando, o Espírito vai manifestar e Ele vai usar quem Ele quer. Aquele que está limpo e cheio da presença do Pai. Diga graças a Deus. Então não é uso pessoal. É a necessidade, na hora da necessidade, o Senhor usa. Glória a Deus, diga graças a Deus. Atos 2:3, línguas de fogo, não precisa nem ler, né? Línguas de fogo, mostrando o poder, a purificação, a capacitação para nós realizar o nosso ministério. Cada um de nós temos um ministério dado por Deus. Seja de louvor, seja mestre, seja professor, seja evangelista, seja lá o que for, você tem um dom que Deus te presenteou, e este dom, ele só pode ser manifestado junto com esta unção sobre as nossas vidas, este fogo mostrando o poder, a purificação, para que você possa realizar com excelência a obra de Deus. Tem que estar cheio, irmão, não adianta. 1 Coríntios, esse eu quero ler. 1 Coríntios 14, estou quase encerrando. Primeiro Coríntios 14, do 1 ao 4. Siga o amor, procura com zelo os dons espirituais. Não é de qualquer jeito, viu, irmãos? Tem que estar bem com Deus, purificado, santificado e com zelo. Não é de qualquer jeito, não, é? Não. Siga o amor, procura com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Vai pondo aí, profetizar. Diga, primeiro, principalmente profetizar. Pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala em mistério.
Então, quando eu estou ali no canto, louvando, adorando, eu começo a falar em línguas. Quando eu estou orando aqui com vocês, eu começo a falar em línguas. Irmãos, é mistério, eu e Deus. Você começa a falar em línguas, é mistério, você e Deus. Satanás, ele não entende, ele não pode entender, ele não pode ouvir, ele não pode roubar a tua comunhão com Deus. A hora que você está falando em língua, você está falando com o Pai, e o Pai está te respondendo em línguas. O diabo não pode ouvir, não pode tomar esta comunhão da tua vida com o Senhor. Aí, presta atenção que Paulo fala aqui, ninguém entende por meio do Espírito, porque você fala em mistério com Deus, você e Deus. Ali é o bate-papo de você com o Senhor, essa conexão, essa comunhão com o Senhor. Mas, olha o que o apóstolo Paulo fala, mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Presta atenção. Eu profetizo sobre a tua vida a cura e o milagre. O que Ezequiel fez? O Senhor diz, vai lá no vale de ossos secos, profetiza. Eu profetizo que os ossos se unem, que venha carne, que venha pele, que venha os nervos, os músculos. Eu profetizo que o Senhor sopra o espírito de vida sobre este exército. Eu profetizo que este exército se levanta para adorar a Deus. Quem está entendendo? É a palavra. Eu profetizo a palavra. Eu profetizo que Jesus é o teu pastor e vai abençoar tua vida financeira. Eu profetizo que o céu se abrirá ao teu favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, tem o dom de profecia. Deus me usa, mas tem que ter a interpretação. Deus me usa na hora que Ele quer, não é meu. Ele usa. O dom é do Espírito. Quando Ele me usa em profecia, Ele me usa na interpretação. Porque não adianta profetizar se não tiver a interpretação. Vocês vão ficar tudo, que é isso? Quem está entendendo? Estão entendendo, igreja? O que fala em línguas, olha aí, o versículo 4. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Você se edifica, você com Deus. Você é edificado. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Quem está entendendo? Por isso que é mais importante o dom de profetizar. Entendeu? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero, olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que se profetize. Pois quem profetize é superior o que fala em línguas, a não ser que haja intérprete para que a igreja receba a edificação. Diga glória a Deus. Digam aleluia. O que profetiza prega, irmãos. Traz a mensagem para consolar, edificar, né? Exortar. O que fala em línguas adora a Deus, edifica o seu espírito interior com o Senhor. Você é edificado, você sente aquele gozo, sabe, aquela coisa que não tem explicação, somente o doce Espírito, em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, 16, 18. Ai, cadê? Dá glória a Deus. Aleluia. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia
a dia. Por isso que eu falo, está desgastado, está enfraquecido, vem orar. Em nome de Jesus, se vai ser renovado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para mim e para você um eterno peso de glória acima de toda comparação, à medida que não olhamos para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Aleluia, diga glória a Deus. Pentecoste, exemplo, a diferença, né? O Pentecoste faz uma grande diferença na minha vida e na tua vida. O poder do Espírito Santo. No ministério do apóstolo Pedro, do João, dos discípulos, foi uma grande bênção para eles, de como fazer a diferença do cristão ser cheio ou não do Espírito Santo. Você vê a diferença daquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que não tem o Espírito Santo. Vamos ver a vida do apóstolo, antes, durante e depois. Vai ser bem rapidinho, né? Presta atenção, a diferença de quem é batizado com o Espírito Santo, de quem não é, de quem não tem o poder, né? O apóstolo Pedro, antes de ser batizado, em Mateus 14, 29 a 31, nós vemos aí o medo do apóstolo Pedro. Ele era medroso, ele era grosso, duro, era difícil o apóstolo Pedro. Vamos lá, Jesus disse, venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. 29 a 31. Vamos lá. 29 a 31. 29. O 30 e o 31. Versículo 30. Aí. Reparando, porém, a força do vento, o que ele teve? E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Agora o 31, minha linda. Glória a Deus. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então aqui Pedro não tinha o Espírito Santo, tinha medo de tudo. Nossa, ele era duro, difícil, medroso. Ali Jesus falando com ele era para ficar tranquilo, o Senhor que está mandando, eu confio, eu tenho fé em ti, e ir embora, andar sobre as águas, mas ele afundou, porque ele teve medo, faltou fé no coração de Pedro. Mateus 26, do 73 ao 75. Pouco depois, aproximando, os que estavam ali disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e jurar, não conheço esse homem. No mesmo instante o galo cantou. Então Pedro lembrou das palavras que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro, sem o Espírito Santo, negou Jesus, medroso, confuso, sem fé, desanimado, escondeu, mentiu. Não conheci esse homem, nunca vi falar, não estive com ele não. E Pedro era o discípulo ali juntinho de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós estamos grudadinhos, muitas vezes não, nós estamos grudadinhos com Jesus. Quantas vezes, não sei, não estou sabendo não. Jesus? Não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu pastor, Jesus é meu médico, Jesus é o meu renovo, Jesus é a minha força, Jesus é o meu socorro. Jesus é tudo para mim. Pedro, durante o batismo com o Espírito Santo, Atos 2,14. Põe para mim, bem. Então Pedro levantou, junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. Nesse termo, homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disso e preste atenção no que eu vou dizer.
Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque eles são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito pelo meio do profeta Joel. Aleluia! E o que o profeta Joel diz? Nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Velhos terão sonhos, visões, jovens serão usados, mulheres serão usadas com grande poder de Deus. Amém? Então, aqui, Atos 2,14, Pedro ali ganha 3.000 almas cheios depois do batismo com o Espírito Santo. Em Atos 5,29, Pedro ali cheio de autoridade, de revestimento, de poder, ele prega com ousadia a palavra. A última parte. Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Atos 3, 5 a 7. Vamos lá. Eles olhavam atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou-se a levantar. Imediatamente seus pés, os seus tornozelos se afirmaram, e aquele homem começou a saltar na tarde da bênção no corredor e glorificar a Deus. Pedro, cheio do Espírito, levanta o coxo de 40 anos, nascido coxo. Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, há condições de Deus manifestar milagres, sinais e prodígios. Deus quer operar nesta igreja sinais e prodígios, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Atos 8, 14, 17. Vamos lá. Estou terminando, prometo. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 17, até o 17. Chegando ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Eu já li isso aí, né? Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o poder do Espírito Santo. Depois do batismo com o Espírito Santo, um grande avivamento, o povo se rendia aos pés de Jesus, o povo buscava esta unção, este revestimento do poder de Deus. O último versículo, Atos 9, 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos, vendo Pedro, assentou-se. Ele tomou ela pela mão e entregou para os seus pais, ressuscitada. Deus tem ressurreição para fazer nas nossas vidas. Ressurreição de fé, de ânimo, de vitória, de milagre. Mas você tem que ter fome e desejo de orar. Abrir a boca, irmãos. Você gosta de bater papo com uma irmã que você gosta, com seu filho, com seu pai, sua mãe, sua família? Nós temos que gostar de falar com Deus. Começa a orar, para. Não! O papo é longo. A conversa é longa com o Senhor. Tem que ser mais longa, mais profunda do que com o seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos. Às vezes fica no WhatsApp, uma fala, outra fala, e Deus? Em nome de Jesus, obrigado, amém. Não, Jesus quer sentar, igual Maria, sentou nos pés de Jesus para orar e ficou ali papiando. A Marta, Senhor, manda minha irmã me ajudar, eu tanto serviço. A Maria escolheu a boa parte. Não tem explicação. Maria escolheu a boa parte.
Você tem que conversar com Deus profundamente, ter tempo com Deus e falar com Deus e ser revestido. Faça favor, Jesus está falando para mim e para nós. Faça o favor de encher as suas lamparinas. Pois não vem reclamar. Depois não vem falar, o Senhor voltou e a minha lamparina estava por meio. Não, Ele está falando, Ele está exortando, Ele está edificando, Ele está nos ajudando. Então, é o nosso papel de bater na porta da graça de Deus. Fica de pé. Músicos vocais. Glória a Deus. Diga para o irmão, não